A paz do Senhor, amém, glória a Deus, aleluia. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Tudo bem com você, igreja do Senhor Jesus? Espero que sim. E você já sabe, se neste momento, nesta ocasião, você não está enfrentando uma situação muito adversa, se você não está enfrentando uma situação que seja favorável, mas sim está enfrentando adversidade, tribulações, tormentas, perseguições, calúnias, está enfrentando enfermidades, está enfrentando momentos adversos no seu casamento, nas suas finanças, em qualquer área da sua vida. Você já sabe, meu irmão, minha irmã, se ponha de pé diante desse vale de ossos secos, sequíssimos até por sinal, e começa a profetizar, porque a palavra tem poder, e começa a liberar palavras de vida. Não é do jeito que está, não é assim que vai terminar, mas é de posse, de vitória e de bênção. Receba a palavra do Senhor, profetiza na sua vida, na vida dos seus filhos, do seu esposo, da esposa, da família, da parentela, em todas as áreas, porque quando você libera a palavra, o Senhor começa a agir. O próprio Jesus disse para Marta: Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, nosso Deus é lindo, nosso Deus é perfeito, nosso Deus é grandioso, poderoso, e Ele faz o que lhe apraz. Ele chama à existência o que não existe como se já existisse, porque Ele tem poder de fazer acontecer o que Ele quiser. O impossível é para nós seres humanos, para nós homens e mulheres, mas para Deus nada é impossível, nos diz a palavra do Senhor. Você acha que tem algum impedimento, que tem alguma pedra que fique no caminho, que impeça o agir do nosso Deus? Nunca houve, nunca haverá quem possa impedir o agir do Senhor, a não ser nós mesmos, pela desobediência, pelo pecado, quando nós não queremos fazer o que Deus nos ordena, quando somos desobedientes, somos de dura cerviz. Mas se nós andarmos na verdade, vivermos a verdade, proclamarmos a verdade, testemunharmos a verdade, nós seremos mais do que vencedores, porque o nosso Jesus, ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas se nós estamos em Jesus, Jesus venceu. Se ele está conosco, nós também vencemos, porque nós não estamos só. O nosso próprio Jesus disse quando ele estava subindo aos céus: eu vou para o Pai vos preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejais comigo, mas eu não vos deixarei órfão. O Pai enviará o Consolador. Quem faz, meu irmão, minha irmã, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus sendo Filho, sendo Deus, mas ele não usurpou a glória do nosso Deus em nada. Tudo ele glorificou, ele orou, ele agradeceu ao Pai e rendeu somente a ele toda honra, glória e louvor, porque só ele é digno de louvor, de glória e de adoração. Só a ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. E nós não estamos órfãos, nós não estamos só, temos o Espírito Santo de Deus que mora em nós, que habita em nós, que opera em nós, que trabalha em nós e também através de nós. A palavra do Senhor nos diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É algo que nós não temos nem a dimensão, não podemos nem mensurar o que seja de tão lindo e maravilhoso que é da parte do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós não recebemos porque não soubemos pedir, e quando pedimos, pedimos mal. Mas o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, esse sim sabe impedir, esse sim sabe pedir, aliás, esse sim sabe intervir, esse sim é o nosso intercessor, é o único que nos leva ao Pai através da intercessão das orações. E o nosso Jesus
é o único que nos leva ao Pai. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos faz chegar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, vamos agradecer, vamos imitar o nosso Deus, o nosso Jesus. A palavra do Senhor nos diz: sede imitadores de Cristo, porque assim nós vamos ser vencedores. A palavra do Senhor também nos diz: maldito o homem que confia em outro homem. Você muitas vezes, meu irmão, minha irmã, pode estar desiludido, desenganado. Você pode até deixar a casa do Senhor e se afastar dos caminhos do Senhor, não por causa de Deus, não por causa do Espírito Santo, não por causa de Jesus, mas por causa de homens, porque você olhou para os homens, depositou a confiança nos homens, se espelhou nos homens, e os homens são falhos, os homens erram, meu irmão, minha irmã. Aqui na própria palavra do Senhor, em 2 Crônicas, nos fala sobre o rei Joás. Ele, um rei, e tinha lá o sacerdote Joiada com ele. Enquanto o sacerdote estava vivo, ele estava ali preparando tudo, andando nos caminhos do Senhor, reparando até a casa do Senhor, sendo um homem segundo o coração de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas a partir do momento que o sacerdote faleceu, ele começou a enveredar por caminhos errados, fez atitudes horrendas, terríveis. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que vigiar. A palavra do Senhor nos diz: vigiai e orai para que não caias em tentação. Nós possamos até ser homens firmes na presença do Senhor, mas se tomarmos conselhos errados, se olharmos para caminhos errados, situações adversas vão acabar nos envenenando essas coisas e fazendo com que nós venhamos tomar atitudes erradas. Por isso a palavra do Senhor nos diz: os que estás de pé, permaneçam em pé e vigiem para que não caia, e que nós possamos orar por aqueles outros que caíram, que desfaleceram, que no meio do caminho retrocederam, mas não julgar. A própria palavra do Senhor nos diz: não julgueis para que não sejais julgado. É isso, meu irmão, minha irmã. Nós devemos que ter muito cuidado com o que nós pensamos, com o que nós falamos, a maneira que nós agimos. Muitas vezes somos muito rápidos em julgar, e o único que é juiz é o nosso Deus, e juiz soberano e juiz justo. O justo juiz é o nosso Deus, e o nosso advogado fiel é o nosso Jesus Cristo de Nazaré, que advoga as nossas causas, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória seja dada ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por sua palavra, por sua bondade, por sua misericórdia. A palavra do Senhor que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, nos diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus, aleluia! Já imaginou, meu irmão, minha irmã, o que nunca foi visto, o que nunca foi ouvido, o que nunca foi sentido, é o que é Deus quem faz, é Deus que opera, é Deus que ordena, é Deus que liberta, é Deus que cura, é Deus que sara, é Deus que provê, é Deus que protege. Tudo é o nosso Deus, o único Deus, escrito com D maiúsculo, porque é o único Deus verdadeiro que criou os céus, a terra e tudo que nela há, e tudo que habita nela pertence ao Senhor. É o que o Senhor preparou para os que o amam. Não pense que são para todos. Muitos se enganam, meu irmão, minha irmã, achando que pode fazer o que quiser, servir do jeito que quiser, andar no caminho que quiser, tomar a atitude que quiser, e vai ser recebido por nosso Deus, vai receber as bênçãos de Deus. É não, meu irmão, minha irmã, é para os justos, é para os obedientes, é para os retos de coração, é para os que o amam,
porque aqueles que não amam Ele, aqueles que se viram contra o nosso Deus também se vira contra Ele, porque o Senhor, Ele nos dá a oportunidade e é nós que temos que saber aproveitar as oportunidades, porque o nosso Deus é o único que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas para os obedientes, para os que o amam, sempre terá vitórias, êxitos, sempre terá um hino de gratidão, um hino de louvor e um culto em ação de graças para entregar ao nosso Deus por todas as ricas e duráveis bênçãos dispensadas do Senhor, que não traz consigo dores. Quando o Senhor abençoa, meu irmão, minha irmã, não tem quem tome, não tem quem destrua, não tem quem faça o Senhor voltar atrás. Lembra de Abraão? O Senhor deu o seu filho Isaque. Abraão ficou muito alegre, mas Abraão esqueceu da comunhão, do lugar do encontro com o nosso Deus, até o momento que o Senhor disse a Abraão: volte aqui, Abraão, você está esquecendo de mim, do dono da bênção. Quantos não têm esquecido do dono da bênção quando recebe as bênçãos? Mas que em nome de Jesus conosco não aconteça assim, que sejamos cada vez mais gratos a Deus por tudo que Ele nos entrega e possamos agradecer cada vez mais, nos entregarmos de coração, de alma e de espírito, com nossa força, com nosso entendimento, com nosso conhecimento, com tudo que temos, com o fôlego de vida que o Senhor nos dá, para agradecer cada vez mais a bondade do nosso Deus. Vamos ser gratos. Gratidão, Paizinho. Toda honra, glória, louvor e adoração seja dada ao Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.